E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e ignorar os eventuais barulhos de gato, cachorro, chuva, enfim, a vida é assim, tá? Mas vamos falar de Cruzeiro. Só lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador oficial do nosso clube. E a Betfair segue com aquela oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, já começa a fazer uma fezinha, aproveita as promoções. E o que eu sempre lembro, hein galera, apostar com responsabilidade, porque pode ser de fato muito divertido. Não vai na loucura achando que você vai ficar milionário não, mas que dá para ganhar uma moedinha, dá. O Cruzeiro segue em busca aí do novo técnico, até o momento que eu fecho esse vídeo não tem nenhuma novidade de quem vai ser esse treinador. E não dá pra gente descartar a possibilidade que no final de semana, domingo, o Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino e seja comandado aí pelo interino, né, o Fernando Seabra, que é o técnico do Sub-20 e está comandando os treinos ao elenco principal na Toca da Raposa, ao lado do Vinícius Rovariz, acho que é esse o nome dele, é o auxiliar técnico da comissão fixa do clube, tá? Então eles estão dando trabalho para os jogadores, o nome do treinador ainda não foi definido, mas a rapaziada segue treinando como tem que ser. O plano A da diretoria do Cruzeiro era Paulo Autuori, diretor técnico do clube. Havia expectativa que ele pudesse ser convencido a comandar o time até o final do ano, mas o Autuori não quis e vai continuar como diretor. E vamos pontuar esse detalhe, o Autuori não vai ser o técnico do Cruzeiro, bacana, eu fico feliz por isso, tá? Não acho que o Paulo Autuori hoje seja um grande treinador, porque o histórico dos últimos trabalhos dele deixa claro isso. Não é que o Autuori não seja mais treinador, o último trabalho dele antes de chegar ao Cruzeiro foi como técnico inclusive, mas os grandes trabalhos dele ficaram bem no passado, né? O último realmente destacável com título foi no São Paulo em 2005, até porque seria impossível boa parte da torcida do Cruzeiro não falar aí, ó, Paulo Autuori chegou, puxou o tapete do Pepa para assumir o comando, né? Então, fico feliz com isso, ele segue aí como diretor do Cruzeiro, que faça aí um bom trabalho, não tenho a menor ideia do que ele está fazendo no Cruzeiro, do que ele vai fazer, esse papinho de metodologia de trabalho é um lero-lero do caralho, e a grande prova é o que a diretoria do Cruzeiro fez agora, né? Não, a gente está sempre analisando, tem plano A, B e C, o técnico foi mandado embora, os caras tentaram convencer um diretor a virar técnico. Mas uma coisa que eu vi o Thiago Valu falando, e eu concordo muito, né, é que essa negativa do Autuori vai impedir que a diretoria do Cruzeiro cometa duas vezes o mesmo erro, porque no início da temporada o Pessolano queria sair, não, o Pessolano fica, tentaram convencer o Pessolano a ficar, o time não rendeu a partir dali, foi uma porcaria o final do Campeonato Mineiro, que já estava ruim antes daquele jogo contra o Pouso Alegre também, que a gente até perdeu inclusive, mas a diretoria ficou nessa de convencimento até fazer um processo seletivo. Seria a mesma coisa com o Paulo Autuori agora, vamos convencer o cara a ficar. Que bom que ele não ficou, então o Cruzeiro tem que acelerar esse processo para achar o técnico certo e não pode errar de novo. Um nome que apareceu com força nessa quinta-feira é de Gabriel Milito, de 42 anos, que deixou o Argentinos Júnior na noite de ontem. Segundo a apuração do Samuel Venâncio e do Deus Medibre, o Milito foi sondado após a saída do Pessolano. Então é um cara que a diretoria do Cruzeiro já está observando há mais tempo, já deve ter um conhecimento do trabalho, dos métodos dele, né? Inclusive já tentou trazer em outro momento. Acho que isso encurtaria esse processo de seleção. A questão é, o Gabriel Milito acaba de deixar um trabalho, não dá para saber se ele vai querer assumir o Cruzeiro, muito menos se ele vai querer assumir o Cruzeiro nesse momento, né? O cara deixou o clube ontem à noite. O Argentinos Júnior foi eliminado na Copa Argentina, tinha caído para o Fluminense aí nas oitavas da Libertadores, terminou o campeonato argentino em 10º lugar, mas é um time que apresentava um bom futebol, tá? Ultimamente estava até jogando com linha de 3, né? 3 zagueiros, às vezes fechando até com linha de 5, dependendo do adversário, mas é um time que fez um jogo contra o Fluminense na partida de ida, por exemplo, de imposição para cima do Fernando Diniz, jogou muito bem e o jogo ter ficado no empate aquele dia foi até um negócio meio absurdo, né? É a partida que tem aquele acidente horrível do Marcelo que lesiona o jogador. O Milito estava no Argentinos Júnior desde 2021, antes disso ele teve 2 passagens pelo Estudiantes, trabalhou também no Independiente e teve um período no O'Higgins, eu acho que é assim que fala o nome do time, é um clube chileno. Até o momento, o Gabriel Milito não tem nenhum título como treinador, tá? Ah, meu Deus, não vale nada, não sei o quê. Não, gente, ganhar título é difícil e Gabriel Milito não treinou times
que eram protagonistas, times com maior orçamento, muito pelo contrário. Inclusive ele fez um trabalho bem interessante de usar jogadores da base no Argentinos Júnior, tá? Pelo que eu vi, tem uns 5, 6 jogadores que foram promovidos com ele e passaram a receber chances regularmente. O Federico Redondo, né, o filho do Fernando Redondo, é um desses caras, inclusive, que tem jogado muita bola. Se vier, acho que é um nome interessante, é uma aposta que faz sentido quando a gente considera, né, o perfil Pessolano, Pepa, Gabriel Milito. Existe aí uma lógica sim, né? Se fosse Paulo Autuori não teria nada a ver com nada. Se ele vai querer treinar o Cruzeiro ou não é impossível saber, mas imagino que o Cruzeiro vai oferecer um projeto, vai tentar essa contratação e aí a gente vê se o negócio caminha ou não. Mas não imagino que a gente tenha uma resposta muito rápida sobre o Milito, tipo que hoje ou amanhã já bata o martelo. Acho que isso aí deve demorar um pouquinho, se ele realmente for o nome escolhido. Outro nome especulado foi de Thiago Carpini, comandante do Juventude. Perguntado sobre o interesse do Cruzeiro, ele disse que está focado no jogo contra a Chapecoense nesta noite, que os seus representantes estão em Caxias e ele se manifestaria após o jogo. E aí muita gente entendeu isso como se o Thiago Carpini já tivesse um acerto encaminhado com o Cruzeiro, fosse treinar o time nessa última partida e se despedir na coletiva após o jogo. Eu não vejo essa como uma hipótese tão provável assim, inclusive tem se falado muito na hipótese de uma renovação contratual. Se os representantes dele estão em Caxias, possivelmente estejam tratando disso, de uma renovação dele e não de uma vinda para o Cruzeiro. Alguns jornalistas têm falado nessa hipótese do Carpini no Cruzeiro desde ontem, é um cara jovem, 39 anos, ele era o técnico do Água Santa no Campeonato Paulista, né? Fizeram boa campanha, perderam na decisão contra o Palmeiras, já teve alguns bons trabalhos no passado lá no Guarani, outros que não foram tão bons, tipo no Oeste, mas eu vi alguns jornalistas também comentando que não existe interesse ou negociação de fato do Cruzeiro com ele, tá? E aí talvez seja uma situação igual a do Antônio Oliveira lá no Cuiabá, né? Que saiu uma notícia até no Globo Esporte de que ele disse não pro Cruzeiro, mas me parece que nem perguntaram nada pra ele, ninguém perguntou sim ou não. É igual eu chegar no vídeo e falar assim, ó, Scarlett Johansson, eu não quero nada com você. Beleza, mas será que ela quer alguma coisa comigo? Eu acho que a gente tem que ver esse lado aí também. Mas sobre o Thiago Carpini especificamente, não é uma aposta que eu faria. Por quê? Acho ele um treinador ruim? Não, acho ele um cara também de boas ideias, já fez aí bons trabalhos na carreira, mas é um cara que está começando e nunca trabalhou em Série A de futebol brasileiro. Ele é um técnico de campeonatos estaduais e divisões nacionais abaixo. Em algum momento ele vai dar esse salto para a Série A, acredito que sim, só que eu não acho que deveria ser no Cruzeiro nesse contexto que a gente está vivendo agora, com esse medo de rebaixamento. Ô Emerson, mas você falou do Milito aí que também nunca treinou na Série A do Brasil. É verdade, mas ele está habituado a treinar na primeira divisão argentina, treinou inclusive em Libertadores, né? É um nível competitivo alto, a Série B é abaixo, a gente sabe disso. Então esse é um ponto que eu pesaria para não apostar no Carpini. Saindo um pouco dessa questão de treinador, o zagueiro Zé Ivaldo, que tem pré-contrato assinado com o Cruzeiro para 2024, foi afastado do Atlético Paranaense, informação que foi trazida pelo GE. Segundo a apuração, ele foi comunicado que não jogará mais pelo Furacão. O Zé não estava vivendo um grande momento no Atlético Paranaense, né? Cometeu algumas falhas graves, tomou alguns cartões meio destemperados aí, nada que ele não tenha feito em outros momentos da carreira, né? Mas o Atlético Paranaense parece que identificou isso como uma falta de foco do jogador, que já estaria com a cabeça no Cruzeiro. Enfim, afastaram o Zé Ivaldo, ele não deve jogar mais por lá. É ruim quando a gente pensa na questão de ritmo de jogo, né? O jogador vai ficar aí 3 meses basicamente sem ser aproveitado, sem ter um ritmo competitivo. Isso pode atrapalhar a forma como ele vai se apresentar ao Cruzeiro. Mas por outro lado também é um período que o Zé Ivaldo vai ter para treinar, né, para dar uma aliviada na cabeça, porque o jogador continua tendo acesso às dependências do clube, mas não vai estar treinando com os companheiros no dia a dia. O que eu acho dessa história é que é uma decisão meio idiota do Atlético Paranaense, né? Quer dizer, o Cruzeiro tentou tanto a contratação do Zé Ivaldo no início do ano, depois em março, depois agora na janela do meio do ano, e o Furacão não quis abrir mão dele de jeito nenhum. Agora vai ficar com o jogador encostado lá, pagando o salário dele até o final do ano. Enfim, cada um faz sua escolha. Imagino que alguém vai perguntar se não teria como o Zé Ivaldo rescindir contrato lá e vir para o Cruzeiro agora. Não, isso não é possível para jogar, né? O Zé Ivaldo até poderia eventualmente rescindir com o Atlético Paranaense, assinar com o Cruzeiro para treinar na Toca da Raposa, já fazer a mudança. Isso aí seria possível desde que ele rescinda com o Atlético Paranaense. Mas ele não teria
teria condições legais de jogar pelo Cruzeiro, primeiramente porque ele já fez mais de 7 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Furacão, então ele não pode jogar por outra equipe, o Cruzeiro é uma outra equipe, não teria como, e tem a questão da janela de transferências que já está fechada também. Para você assinar com um jogador livre nesse momento, ele já precisaria estar sem contrato no dia que a janela de transferências fechou, o que não é o caso do Zé Ivaldo. Então ele não joga pelo Cruzeiro esse ano. E falando em jogador afastado, o Alisson foi oficializado pelo Moreirense de Portugal. De acordo com o Globo Esporte, o Cruzeiro receberá R$1.700.000 pela liberação do jogador, que foi em definitivo. 22 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência dada contra o Vila Nova pelo Campeonato Mineiro. Assim termina a passagem do Alisson pelo Cruzeiro, que na minha opinião é a maior decepção dessa temporada. Gilberto é uma decepção, Nicão é uma decepção, mas a decepção que eu tive com o Alisson é em todos os aspectos imagináveis, principalmente no futebol que ele não jogou. E esse é um cara que a torcida deu força, hein? Deu moral, apoiou, passou pano quando ele foi afastado a primeira vez ainda na época do Pessolano, agora o segundo afastamento por indisciplina com o Pepa, né? E é por isso que a saída do Pepa não interfere em nada na questão do Alisson. Foi uma decisão do clube em não contar mais com o Alisson, não foi uma decisão do treinador. E é um jogador que mostrou bom futebol na Ponte Preta e agora vai lá jogar no Moreirense. Acho que é um clube mais adequado para a mentalidade que ele mostrou enquanto esteve aqui. Ah, Emerson, mas ele não teve chance. Bom, dos 22 jogos em campo, ele foi titular em 9 oportunidades, quase 1000 minutos em campo, tá? Se a gente pegar a minutagem do Alisson aí, dava para ter feito coisa melhor, né, meu camarada? Até quando a gente observa chances claras de gol que ele perdeu em algumas partidas aí, contra Cuiabá teve chance, Atlético Paranaense, que ele manda aquela bola na trave, pontinhos que fariam uma diferença muito grande pro Cruzeiro. Eu não tô pensando em Pepa, eu tô pensando no Cruzeiro, né? O Alisson poderia ter nos ajudado bem mais. E para fechar, o nosso time sub-20 joga nessa noite de quinta-feira, às 19 horas contra o América, pela Copa do Brasil da categoria. A partida será na Arena Vera Cruz, em Betim, e o jogo terá transmissão do Sport TV. Se você tiver a possibilidade e quiser assistir o jogo em loco, lá na Arena em Betim, né, é só colar no estádio na hora, que o Cruzeiro falou que vai disponibilizar 250 ingressos. Aí se tiver 251 pessoas, alguém vai ficar de fora, mas são 250 ingressos que serão disponibilizados gratuitamente, então se você mora perto aí, dá pra colar. É a Copa do Brasil, então são jogos de ida e volta, mata-mata, né? Essa é a primeira partida, o jogo de volta tá marcado pra semana que vem no Independência. Então vamos torcer aí pelos crias, 7 horas da noite, colados aí na tela do Sport TV assistindo, pelo menos será o meu caso. O primeiro tempo eu garanto assistir com atenção, o segundo nem tanto, porque às 8 horas da noite dessa quinta-feira tem camisa de força, hein? Dizem que vai ter o camisa de força, então chega aí às 8 da noite pra gente resenhar. E a gente vai falando também, né, nesse mundo que a gente vive hoje de multitelas, dá pra você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Assiste o jogo do Cruzeiro, ouve a gente conversando abobrinha, até porque não tem por que ficar olhando pra nossa cara, porque não tem ninguém bonito no camisa de força. Mas você pode estar ali acompanhando o jogo dos crias e trocando uma ideia com a gente também sobre treinador e tudo mais que envolve esse momento do Cruzeiro, beleza? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!